Olá, eu sou a professora Josiane Santos. Vamos para mais uma aula do canal Em Rede, Juazeiros da Educadora. A aula de hoje será de matemática. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande com relação ao vírus, que está aí trazendo muito transtorno para a nossa cidade e o nosso país. Porém, eu trouxe hoje para a nossa aula de matemática esse conteúdo, para que a gente possa estar trabalhando no sistema de numeração decimal. Vamos lá? Aqui no quadro de valor, nós vamos estar trabalhando os dados atualizados do dia de ontem, que é os infectados, mortes e recuperados dados mundiais do Covid-19. Tudo bem? O quadro de valor ele nos traz a organização das famílias das classes e ordens do sistema de numeração decimal, que se faz muito importante para a matemática. Nós vamos iniciar completando esse quadro, trazendo aqui, vamos trabalhar com o número dos infectados, que é 586.140 infectados no mundo. Então, você vai lá no quadro de valor, lembre-se que você tem que começar sempre da casa da unidade, nunca comece da casa da milhar, sempre começamos da unidade, que é a primeira família da classe, ok? Então, você vai começar a colocar lá, ao completar o número. Comecei com o número 0, que está lá no início. Em seguida, vamos colocar aqui o número 4. E logo depois, o número 1. Nesse momento, nós formamos a primeira classe do sistema de numeração decimal aqui, que é a primeira classe das unidades simples. As unidades simples, que é a unidade, a dezena e a centena. Aqui na unidade eu tenho o algarismo 0, na dezena eu tenho o 4, só que aqui esse 4, ele tem um valor posicional, ele equivale ao número 40. E o 1 aqui na casa da centena equivale a uma centena, que é o nosso número 100, ok? Continuando a nossa tabela, vamos para a segunda classe. Vamos completar com o algarismo 6 na unidade de milhar. Em seguida, o algarismo 8 na dezena de milhar. E para fechar o nosso quadro, o algarismo 5 na centena de milhar. E eu já tenho outra família, que é a família da milhar. E não acabou aqui. Agora eu tenho que descobrir o valor de cada número, porque independente de ter o mesmo algarismo numa casa, ele vai ter um valor posicional diferente. No caso aqui, o número 6, ele está na casa da unidade de milhar, então ele vai equivaler a 6.000. Já o número 8, ele está aqui na casa da dezena de milhar, o valor dele é 80.000. E o número 5, que está na casa da centena de milhar, equivale a 500.000. Então, o número ele tem um valor diferente de acordo com a casa onde ele está. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês no ábaco, combinado? Cada número desse representa uma ordem. Sempre contando da casa da unidade, eu vou iniciar as minhas ordens. Se a unidade é o primeiro número que eu vou começar, ele é a minha primeira ordem. E aí eu vou seguindo a minha segunda ordem, a terceira ordem, e eu formei a minha primeira classe. Para cada classe eu vou ter 3 ordens. Sigo para a segunda classe, eu vou ter a quarta ordem, a quinta ordem e eu fecho com a sexta ordem. Então, para ter 2 classes, eu tenho aqui a primeira classe, eu vou ter 3 algarismos. Quando eu vou para a segunda classe, eu também tenho 3 algarismos, ok? E não parou por aí. Esses algarismos que eu coloquei aqui, eu dou o nome de ordem. De acordo com a quantidade de algarismos que eu tiver compondo o número, eu vou ter ordem. Se eu tenho 6 algarismos aqui, eu vou ter 6 ordens. Assim segue para o número de mortes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 ordens. Nas de recuperados, eu também vou ter 6, assim como infectados. Então, de acordo com a quantidade de algarismo, é que eu vou compor o número. Estou um pouco cansada, gente, isso é normal. Continuando a nossa aula, todo número tem uma escrita, tem um nome assim como nós. Então, eu vou ter que saber como eu vou ler esse número. Então, eu tenho aqui 586.000,
140. É a escrita do número, o nome dele. Tá pequenininho, mas eu acho que dá para vocês entenderem, certo? Também temos a composição e decomposição. Quando eu vou, aqui eu fiz a composição dos números e decompor, foi o que eu fiz aqui, mostrando qual o valor posicional de cada um. E você pode realizar na forma multiplicativa. Mas como é isso? Você vai pegar os 5 e vai multiplicar por 500 mil, que você vai ter 500 mil. Aí eu tenho 8 vezes 10, vou ter 80 mil. O 6 vezes 1000, você vai ter 6 mil. O 1 vezes 100, você vai ter 100, uma centena. O 4 vezes 10, você vai ter 40, mais 0. E forma o número 586.140. Parece difícil, mas é bem legal. Vou mostrar agora a vocês no ábaco, combinado? Esse instrumento aqui traz a mesma indicação do nosso quadro de valor. Então, para cada eu vou usar anel. Cada anel tem um valor diferente. Se eu só vou usar um anel, eu estou usando apenas na unidade, ele vai valer unidades. Mas se eu passar para a dezena, esse anel vai mudar o valor. Ele vai valer uma dezena que equivale a 10 e assim por diante. Então, se aqui na minha unidade eu não tenho nada, eu não vou colocar nada aqui. Aqui vai ficar vazio. Eu pulo para a minha dezena. Na minha dezena eu tenho 4. Eu vou ter que colocar 4 anéis. Cada anel desse aqui na dezena vai valer 10. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40. Mas não acabou por aí. Eu vou para a minha centena. A minha centena, se eu só tenho um, eu vou usar apenas um anel. Esse anel da centena vai equivaler a 100. Então, agora, eu tenho 140. Lembrando que na unidade eu não coloquei nada porque ela está vazia. O 0 está aqui, né, escondidinho. Pulei para a minha unidade de milhar. Na minha milhar eu trabalho com o número 1000. Aqui eu tenho 6. Cada anel desse vale 1000. Então, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Certo? Então, eu tenho 1140 agora. Mas não acabou. Eu preciso ir para a minha dezena de milhar. Agora eu vou ter que usar 8 desses, sabendo que cada um desses vai valer 10.000. Dez, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mil. Certinho, virou aí? Só que aqui eu não tenho nesse ábaco, a minha centena não tem próprio, eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, 80 mil, aqui eu tenho 6 mil, aqui eu tenho a centena e aqui eu tenho 40. Então, eu preciso ainda da minha centena de milhar. Você vai formar com 5 anéis, cada um vai valer 100 mil. 1, 2, 3, 4, 5 anéis. Na casa da minha centena de milhar, vale 500 mil. E aqui eu mostrei para você 586.140 infectados. Deu para entender? Vou revisar com vocês. Eu trouxe para a minha aula de hoje os dados mundiais sobre o Covid-19. Aqui eu tenho dos infectados, mortos e recuperados. Só que hoje eu estou usando só dos infectados, que é 586.140 infectados no mundo todo. Trouxe para o meu quadro de valor, para cada casinha, para cada ordem eu usei um algarismo. Lembrando que eu começo sempre da casa da unidade. Então, 0 na unidade, 4 na dezena, 1 na centena. Formei a minha primeira classe, que é das unidades simples, e eu já tenho 3 ordens. Lembrando que para cada classe eu vou ter 3 algarismos para compor essas ordens. Fui para a segunda classe, que é a da milhar. O número 6, o 8 e o 5. 4, 5, 6 ordens. Compus o meu quadro de valor. Mostrei que cada algarismo desse tem um valor diferenciado de acordo com a casa onde ele está. Mostrei para vocês a escrita do número, que é o nome dele. 586.140. E a decomposição desse número, que você pode fazer de forma aditiva ou multiplicativa. E também vim para o ábaco, onde mostrei que
Cada anel vai ter um valor diferente de acordo com o número dele está. Aqui eu usei 4 anéis, que eu tenho o número 40. Não coloquei nenhum, lembra, na unidade, porque eu tenho o número 0, então não coloca nada. O 0 está aqui, ó, escondidinho. 1 na centena, 6 na milhar, 8 na dezena de milhar e coloquei aqui os 5, que é da centena de milhar, e formei esse mesmo número. Ok? Gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Não esquece, no final do vídeo, curte lá, faz um comentário e até a próxima.